Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez para esse estudo que se inicia. Nós estamos aqui, então, realizando um estudo que quando estávamos frequentando a fraternal, né, nos era possível, ou seja, antes aí da pandemia, esse estudo acontecia toda quinta-feira às 19h30. E é um estudo chamado Estudo de Reforma Íntima, onde a gente discute questões mesmo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo, com a vida, com o próximo e assim. E desde quando iniciamos com a pandemia, a gente tem feito esses estudos gravados para que a gente possa não perder esse contato com a espiritualidade, que a gente não perca a oportunidade de fazer reflexões que são necessárias para nós. Hoje nós estamos então iniciando uma nova obra escolhida para esse estudo, Espírito e Vida. Essa obra aqui, mais um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Semana passada nós falamos sobre uma parte introdutória da obra que explicava assim por que essa obra foi organizada, qual o intuito, a gente poder entender um pouquinho o que nos espera no estudo desse livro, composto então de 60 lições. E a lição de número 1, ela recebe o nome de Diretriz Espírita, e como nós falamos também, sempre tem Joana escolheu para essa obra uma organização interessante. Ela começa o texto sempre com uma citação de um dos livros do Pentateuco Espírita, e ele traz, e aí a partir daí ela desenvolve o tema. E para essa lição de número 1, chamada de Diretriz Espírita, ela pega um parágrafo que está em Prolegômenos, Livro dos Espíritos. Vale a pena ressaltar que a obra, o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra publicada por Allan Kardec, ela é uma obra assim que a gente deve com certeza ler como o primeiro livro assim mesmo da doutrina espírita, porque a forma como ele foi organizado, de perguntas e respostas, torna mais acessível o entendimento, a compreensão daquilo que os espíritos puderam nos advertir, falar, né, trazer para nós. Ao mesmo tempo, a gente, lendo, a gente percebe assim, o cuidado, a sutileza de Allan Kardec em determinados temas, na organização que ele faz da obra, o encadeamento dos capítulos, né, dos assuntos tratados, da forma cuidadosa com que ele pergunta aos espíritos, de modo a não deixar que aquele tema do qual ele estava se referindo e tratando se esgotasse em si. Então ele busca perguntas que poderiam sair mesmo dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do pensamento humano, na sua fragilidade, na sua dificuldade, na sua limitação. E aí os espíritos vêm respondendo, vêm nos esclarecendo, são muito diretos nas respostas, para não dar margem à dúvida, e Kardec ainda mais cuidadoso, de modo a não criar nenhum embaraço com interpretações equivocadas ou coisas assim. Ele ainda vem fazendo considerações para alguns capítulos, para algumas perguntas, né, respostas dadas. Ele ainda vem fazendo algumas considerações para tornar para o leitor mais fácil ainda a compreensão. Então é livro que a gente realmente precisa estudar, e é claro que depois o restante das obras, porque os assuntos são tratados no Livro dos Espíritos, depois com mais clareza, com mais peculiaridades nas outras obras do Pentateuco. E em Prolegômenos é belíssima a colocação, né? Assina ali o Prolegômenos, Espíritos de Luz que ditam essa mensagem, e o parágrafo que ela seleciona para nós hoje é um parágrafo lindo, assim, uma mensagem muito assertiva, cuidadosa, que coloca Kardec a grandeza
do trabalho que ele estava desempenhando, né, do papel importante que ele exerceu, ou seja, da importância desse trabalho organizado e do bem que esse trabalho poderia proporcionar para todos nós. E é lindo que eles colocam a Kardec que a recompensa que ele receberia seria isso, a libertação de todos nós que viríamos a nos regozijar desse entendimento, desse conhecimento para nossa própria compreensão e libertação de vida. Ou seja, meus irmãos, é cada vez mais premente, cada vez mais necessário que nós estudemos doutrina espírita. É difícil para a gente, às vezes, dizer que nós frequentamos determinada religião ou que a gente opta por determinado caminho e caminhar às escuras dentro disso. Fatalmente vamos errar, fatalmente vamos cometer equívocos. Existe um lado nosso do personalismo, da nossa dificuldade, às vezes, de empreender, de empregar na nossa própria vida os conceitos que a gente tem, né? Porque aí está num campo um pouco além do conhecimento, que vai na aquisição moral, que facultaria para nós a possibilidade de agir no bem sem reservas. Entretanto, o desconhecimento ele é grave, porque a gente vai errar duplamente. Erra porque desconhece, porque não entende, então faz avaliações erradas, tem certos conceitos equivocados, toma decisões a partir dessa ótica, dessa forma de ver as coisas, e também não torna isso um valor. Quer dizer, não consegue dar um passo além, porque o conhecimento tem que vir, né, primeiro para a gente poder entender, compreender, amadurecer as ideias e converter essas ideias que a gente vai aceitando, guardando no nosso coração, como é que fala? Cuidando assim cultivando, era a palavra que eu queria colocar. A gente vai cultivando essa semente que a mensagem traz para a gente poder depois, a partir das reflexões, daquilo que a vida traz para a gente, tomar as nossas decisões. Mas sem o conhecimento isso é impossível. Então muitas coisas acontecem, muitas decisões nossas são tomadas porque a gente às vezes se diz espírita, mas não estuda espiritismo, e isso é complicado. Né? A gente tem que se perguntar, né? Eu já li essas obras, eu já li Kardec, a gente tem que se perguntar. Eu já consegui ler as obras complementares, né? Qual o espaço que eu estou dando para autores como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Leon Denis? Qual o espaço que eu estou dando para eles na minha vida? Porque são acervos culturais de informação que, para quem já tem o pensamento voltado para as aquisições morais, que precisa buscar. Então, o primeiro caminho é esse. Eu vejo assim, a gente ainda está, claro que já existe uma flexibilidade maior, a gente já está conseguindo sair um pouquinho mais de casa, né? Muitos já estão voltando aos seus trabalhos e tudo mais, mas a gente ainda está mais restritivo, né? É restritivo mesmo. Esses dias eu precisei estacionar meu carro no shopping daqui da cidade. E nisso que eu desci, estava tudo tão vazio, tudo tão... que se fosse outrora seria dias muito cheios, né? E estava tudo tão vazio, você vê que as pessoas realmente estão mais contidas, né? Diante do quadro que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, isso desacelerou um pouquinho a gente, né? Tirou um pouco a gente daquela coisa que a gente vivia, corre aqui, corre ali, corre lá, né? E a gente pode, então, estar dentro de casa, sabe, gente? Tendo um pouquinho de tempo mais mesmo. Então, a gente precisa se esforçar para ler essas obras. Então, o que fica aí ao final desse estudo de hoje, já como primeira orientação, para que a gente se debruce sobre Kardec,
a gente consiga ler essas obras, ler mesmo na estrutura das suas publicações, podemos seguir essa sequência. É importante a gente ler para a gente poder compreender. Começando sempre pelo Livro dos Espíritos, porque aí você tem um entendimento amplo, né? E é colocado de uma forma tão bacana, a gente lê uma pergunta, aí depois a gente lê a outra, a gente fala assim, nossa, como que Kardec foi lá para pensar nisso, né? Como que ele caminhou por esse olhar, e realmente, né, a gente concorda, puxa, é mesmo, isso poderia dar margem à dúvida, e ele traz isso pra gente, então é muito rico, né? Então fica pra gente aí, como nosso dever de casa, vamos dizer assim, da primeira lição, que a gente se debruce sobre Kardec, pra gente conhecer a doutrina espírita, pra gente trabalhar esses conceitos dentro de nós, para que isso se torne vivência e para que a gente possa ser mais útil às pessoas, nas orientações que a gente dá, nos esclarecimentos. Olha, às vezes a gente vê tantas, dentro da própria casa espírita, né? A gente às vezes vê tantas questões que envolvem opiniões, né? Essa diversidade de ideias, é porque um acha isso, aquilo, aí um se melinda aqui, o outro ali. Mas na verdade a gente vai perceber que ainda às vezes grandes motivos de discussões, de desavenças que acontecem até mesmo dentro da casa espírita, elas estão pautadas no desconhecimento da doutrina espírita. Porque se houvesse nas questões em pauta o conhecimento doutrinário, aquela discussão nem se daria. Porque se movido por uma opinião própria, alguém tentasse criar alguma desavença, o conhecimento doutrinário chamaria a razão todos. Alguém iria despertar para isso. E aí o incêndio que se inicia iria apagar. Então é preciso mesmo que a gente faça um esforço de estudar, né? Bom, então ela começa então com essa parte de prolegômenos, e vocês que depois vocês vão começando a ler, não pula a introdução de nenhuma dessas obras, é belíssima. Você pega a introdução do Livro dos Espíritos, é riquíssimo o que vem ali de compreensão daquilo que a gente vai desfrutar lendo a obra e do quão de conhecimento já vem ali na introdução. Em Prolegômenos a gente vê o prolegômeno é sempre assim, um prefácio, né? Ele é um texto pequeno, não é muito extenso. Às vezes fala do autor, às vezes fala da obra sucintamente, às vezes uma prestação de carinho, de reverência com o autor e tudo, né? E aí Joana escolhe essa parte aqui, olha que bonito. Tá entre aspas, porque ela pegou parte de um texto maior. Com a perseverança, isso falando para Kardec, né? Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos do teu trabalho. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Olha que lindo isso, porque Kardec enfrenta muita dificuldade, né? Num momento em que o fenômeno em si,
era tido como algo de prazer, de frivolidades. Então as pessoas ficavam se reunindo em grupos para ver as chamadas mesas girantes. E Kardec fazia parte de um grupo, né, de cientistas da época que trabalhavam com base na ciência, eles eram estudiosos, eles faziam pesquisas. E quando Kardec é convidado para conhecer os fenômenos, ele a princípio também não acredita, acha que aquilo é um engodo, né? Mas, de certo modo, ele é conduzido a ver, a verificar esses fenômenos. E nisso que ele faz, essa verificação, Kardec percebe o princípio inteligente que havia naqueles movimentos. E nisso que ele percebe, ele tenta envolver esse grupo de pesquisadores. E ele é retirado dali, eles tiram ele da congregação, ele sai, ele vira deboche de muitos, ele enfrenta dificuldades de organização desse trabalho, o deboche, o escárnio, os médiuns que os ajudavam sofrem perseguições, foi muito difícil. E aí os espíritos vêm e falam para Kardec que era preciso perseverança, que todo o bem desse trabalho que ele estava iniciando seria para ele a recompensa. E ele fala mais no futuro do que agora, porque a humanidade não tinha ainda compreensão. A própria Igreja Católica se opunha muito na época, né? Então eram questões que ele teve que enfrentar. E aí ele coloca, que os espíritos colocam ele, da perseverança dele, da necessidade dele, que era para ele continuar, porque o caminho não seria fácil, mas ele receberia ajuda sempre. Porque todo bem, meus irmãos, é merecedor da ajuda dos bons espíritos. A gente precisa perceber a escolha dos caminhos que a gente faz. E nessas escolhas a gente tem bem nítida aquilo que advém disso tudo, não é? Então os espíritos estão mandando para ele aqui uma mensagem de esperança. Persevera no caminho, né? Que dessa tarefa de amor muitos se beneficiarão. Então, se a gente fosse trazer hoje para a nossa vida, a gente às vezes está dentro da casa da gente e a gente às vezes é o único que aceita a doutrina espírita, a gente às vezes é o único que acredita, né? Mas a gente não tem noção do benefício que a gente traz para esses todos os outros que estão junto de nós, porque a gente os ama, são familiares, são pessoas que a gente com certeza assumiu o compromisso de cuidar, de zelar. Então, a nossa disposição de perseverar, a nossa disposição de mais compreender do que ser compreendido, a nossa disposição de levar até eles o melhor de nós, o melhor amor que a gente possa dar, isso tudo marca esses corações todos, né? É como história de criança que a gente tem às vezes, de um afago, de um avô, ou mesmo de um carinho de um professor, que a gente não esquece. E a gente fica adulto e a nossa memória vai buscar lá aquela lembrança desse adulto que em algum momento nos marcou de alguma forma, no nosso campo afetivo, emocional, e como isso nos faz bem. Então, quando os espíritos dizem para Kardec assim, é claro que nessa dimensão, porque Kardec, a obra organizada por Kardec, ditada pelos espíritos, modifica o mundo, modifica todo. Gente, não tem como você ser o mesmo depois que tem um conhecimento desse. Não dá, não cabe, não cabe. É como se a gente tivesse que transcender de nós próprios para poder vislumbrar outras possibilidades, né? Então,
É claro que ele vem para essa mudança de mundo, mas a gente está aqui. Desculpa. A gente está aqui no nosso pequeno universo, mas a gente pode ser o elemento de ajudar os outros de alguma forma, com o nosso exemplo, com o nosso discernimento, com a nossa sabedoria, né? Coisas que a gente tem que construir dentro de nós, porque ninguém dá daquilo que não tem. Então, a gente precisa primeiro fazer isso dentro de nós, para depois servir. Então, fazendo esse paralelo, o trabalho de Kardec, que veio ajudar muitos, todos nós temos um trabalho a fazer que pode ajudar. Poucos, mas pode. Né? É aquela mensagem do outro livro da Joana, que o Lacerda tratou para nós, que falava aí sobre a nossa luzinha, né? Por pequenina que seja, a gente tem que se apoiar nela para cada vez servir mais, né? E aí ela começa assim, meus irmãos, ela vai fazer um paralelo aqui, porque ela vai falar sobre diretriz, ela está falando de rota, de caminhos, né? De percursos, né? De decisões que a gente toma. E ela chama de diretriz espírita, é o direcionamento espírita, né? E é claro que a gente está num mundo de provas e expiações, um mundo material, com uma essência material. A gente se movimenta nesse espaço, mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, é complexo para nós retornarmos à vida física e vencermos as nossas limitações dentro do progresso que a gente precisa alcançar? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É desafiador. Por isso, os benfeitores espirituais não cansam de nos orientar que nesse processo de construção da nossa identidade, da nossa plenitude, dessa essência divina nossa, né, que é nossa, eles estão sempre ao nosso lado, porque eles entendem das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, de tomar as decisões mais acertadas e de seguir com firmeza, que é o que está ali na mensagem do Prolegômenos, do Livro dos Espíritos, que a Joana destacou. Né? Naquele dado momento, eles diziam para Kardec assim, persevera, porque o caminho não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas o que esse trabalho tem e pode alcançar causará benefícios para muitas vidas, das quais, do qual, ou seja, esses benefícios, a gente não pode se abster. Então, eles falam para ele, né? Olha a mensagem, persevera, não vai ser fácil, mas nós vamos estar juntos. Olha como que isso é forte. E aí a gente traz isso para a nossa vida, porque Joana está dizendo isso para nós mesmo. Ao final dessa lição, ela diz assim, para a gente, persevera. É isso mesmo, continua. Para você que elegeu a doutrina espírita como sua diretriz, persevera. Não vai ser fácil, mas você não está sozinho. Olha como que isso é grandioso para nós. E aí ela fala assim, muitas são as direções que podem tomar, imprimindo um novo curso à tua vida. Estradas se multiplicam, atraentes, dificultando-te a opção. Quando fala disso aqui, a gente se reporta lá no capítulo 18 do Evangelho. Muitos chamados, poucos escolhidos, o item que fala sobre a porta estreita. Porque Jesus adverte, né, que a gente deveria escolher a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Claro que Jesus está colocando aqui para nós dessa dualidade nossa de espíritos imortais entre a vida material e a vida espiritual. E é claro que a porta estreita seria para nós a aquisição da vida, da verdadeira vida, que é a vida espiritual, enquanto que a porta larga representa esse adentrar para a vida material, a vida de prazeres, né, de sensualidade, de gozo, que a vida material suscita. É uma vida de ilusão, de fantasia,
né? Ao mesmo tempo que Jesus nos adverte disso, e olha que naquela época ele não podia ser tão claro como a doutrina espírita vem nos colocar, mas a mensagem era de que a gente teria que fazer escolhas na nossa vida. A mensagem ali era de escolhas, colocando cada um de nós como autônomo diante da vida, das escolhas que a gente faz, de uma autonomia organizada, de uma autonomia orientada, né, pelos benfeitores espirituais. À medida que a gente vai avançando, essa autonomia se torna maior. Mas que nós teríamos essa condição de fazer escolhas, mas que deveríamos fazer a melhor escolha. E que a escolha já determinava para a gente um rumo, o que a gente iria encontrar. O interessante pensar sobre isso é que, para a maioria de nós aí que escolhe a porta larga, né, e que vai pelos prazeres da vida, galgado aí no interesse material, então a gente se preocupa muito mais com o corpo do que com o espírito, então a gente nem quer pensar se o espírito tá belo, mas o corpo tem que estar belo, a aparência tem que ser a melhor, então a gente se preocupa com o tamanho do nariz, com o formato da orelha, o tamanho da barriga, a cor da pele, a cor dos olhos. Isso às vezes é motivo de grandes inquietações, preocupações. E a gente nem sempre se preocupa, né? Poxa, mas qual que é a leveza de minha alma? Como que eu apareço para os benfeitores espirituais? Que leitura as pessoas fazem do meu eu interior? Que tipo de emoções eu alimento? Como que eu me comporto no diálogo com os outros? Porque dessas manifestações do pensamento, do falar, da ação, que diz o nosso coração, né? O espírito, o ser imortal. Então a gente não se preocupa com isso. A gente não se preocupa se no prato do outro está faltando arroz com feijão, se no nosso tem. A gente olha para a casa do vizinho, a casa do vizinho é mais bonita do que a nossa, então a gente se descabela porque quer as coisas assim, né? Quantas inquietações geradas por futilidades, por coisas que elas realmente não vão permanecer por aí. A gente às vezes está diante de um problema grave de ordem moral e isso não nos tira o sono, como tira a compra de um celular de última geração que a gente quer. É um negócio assim que denota o nível que nós nos encontramos ainda, né? Esse desassossego moral, essa coisa espiritual muito grave. Mas Jesus advertia lá que existe essa escolha, que a gente precisava fazer uma escolha maior. Mas o fato é que mesmo se a gente escolhe a vida da porta larga, se a gente escolhe ultrapassar a porta larga, gente, o que vai nos esperar lá também é dor e sofrimento. Olha que interessante isso. Por quê? Aquilo que a gente busca adentrando ali o caminho pela porta larga não é duradouro. Mas não é duradouro, gente. Não é. Não é. As alegrias, né? Aquela coisa que a gente diz assim, nossa, fulano vive um conto de fadas. Ai, a vida é tão feliz. Quantas pessoas perdem tempo acompanhando a vida de artista. Vendo que fulano casou com ciclana, o vestido da fulana, a roupa, olha a casa de fulano de tal. Assim, aquela coisa assim, por que eu não tenho? Eu queria isso, eu queria aquilo. O sonho dos seres humanos, a maioria quer ser jogador de futebol porque tem muito dinheiro, né, que quer ser artista de televisão, quer seguir a carreira de atriz, de cantor. Olha como que isso suscita
esse interesse, né? Você pega a programação da TV aberta, é isso o tempo todo. É isso o tempo todo, é fofoca da vida de um, fofoca da vida do outro. É o que é novela o tempo todo, programas de música, canta criança, canta adolescente, canta gente da terceira idade, aí vai, né? Essa coisa toda, porque tá muito dentro desse sentimento, eu queria, eu podia e tal. A gente não vê, na verdade, nada que possa mostrar coisas boas, né? Coisas que nos tragam reais valores, tudo muito preparado, tudo muito combinado para que o cidadão pense conforme eles acham que tem que ser. Então a gente precisa ter essa leitura. Na verdade, a gente se deixa avançar por isso. Então, quando alguém faz a escolha da porta larga, né, na busca dessa sensualidade, dessa coisa toda, a queda é grande, porque a vida, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A vida material, ela é passageira. Nós estamos aqui para, no convívio com as pessoas, fazer reacender no nosso coração os valores morais, os valores espirituais, do desprendimento, da humildade, da tolerância, da compreensão. Então, quando a gente se descamba pela busca, pelo interesse daquilo que é passageiro, enquanto aquilo estiver em voga, enquanto a pessoa estiver usufruindo daquilo que ela acha, acredita que seria o foco da sua felicidade, vai estar se sentindo pleno. Mas, tão logo passe esse furacão aí de excitações, tão logo isso passa, eis que o vazio existencial chega, porque nós não somos corpo, nós somos espírito, e o espírito não precisa dessas sensualidades. O alimento da alma é outro. Então, se a gente não alimenta o nosso ser verdadeiro das luzes do Evangelho, da luz do conhecimento doutrinário, eles vão perdendo força. A gente perde força, a gente perde coragem, sustentação, porque a gente se distancia da seiva divina. Então a gente não consegue avançar. E cai feio, cai feio. Porque depois o que nos restará é o arrependimento pelo tempo perdido, pelo bem não realizado, pelas buscas improfícuas. E aí a gente vai, não é? É complicado. E ela continua assim, olha, há em verdade rotas e rotas. Umas conduzem à morte, raras conduzem à vida. Tá de novo aqui fazendo essa citação ao que Jesus falou ali da porta estreita, a porta larga. A porta larga vos conduzirá à perdição. É isso. Quando ela fala que nos levará à morte, ela está falando da morte da nossa vitória sobre nós próprios. A gente não vai granjear crescimento. Então a gente vive no mundo, dando conta das coisas do mundo, não se tornando escravo disso. Entende a diferença? Não é querer nos isolar do mundo, porque nós estamos no mundo, a gente trabalha, a gente ganha o nosso dinheiro, mas esse dinheiro tem que ser fruto do nosso trabalho. A gente não tem que se preocupar se a gente está comendo arroz com feijão e o vizinho está comendo lagosta. A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que dar graças a Deus que tem um arroz com feijão, porque tem muito prato que nem isso tem. Então a gente tem que entender isso, o sentimento de gratidão a Jesus. E buscar ter Jesus como nossa meta. Essa gratidão ao Mestre Jesus por tudo que ele nos ensinou
e a Deus por todas as possibilidades que nos dá em nossa vida. Então o sentimento é de grandeza, é de gratidão e de afeto. Então Joana fala que a gente às vezes vai vendo a vida se desenhando e a gente às vezes faz um equívoco de reflexões, porque ela coloca assim, olha, estás na diretriz espírita. Ele está falando para todos nós aqui, que elegemos a doutrina espírita como nosso caminho, como nosso direcionamento de vida, né? Porque se a gente tivesse escolhido uma religião protestante, por exemplo, a gente teria que seguir os preceitos de lá. Se a gente resolvesse seguir o catolicismo, a gente também teria que seguir, né, tudo aquilo que a Igreja Católica faz. O certo é isso, né? Você escolhe a sua fé, o conhecimento, aquilo que te diz a alma, e isso se torna diretriz para a sua vida. Então ela está falando aqui para nós, ó, estás na diretriz espírita e pareces seguir a medo, imaginando que por ser espírita, não posso isso, não posso aquilo, é sofrimento, o espiritismo só fala de dor, só fala de angústia, só fala disso, só fala daquilo, né? E aí a gente vai tomando o pé mesmo que a vida das pessoas não são fáceis, que a vida é um grande laboratório, que a expectativa nossa ante a vida, ela precisa estar pautada na nossa transformação, naquilo que a gente pode ofertar para a vida e não o que a vida pode nos ofertar. A gente reconhece que a gente, nesse percurso todo, a gente pode não ter a vida que a gente quer, mas a gente tem a vida que precisa. A gente precisa, a gente passa a compreender que certas coisas pelas quais a gente dava muita importância, não tem tanta importância assim, porque não são principais na nossa vida, não merecem a nossa intencionalidade, o nosso cuidado. Entretanto, outras coisas que a gente nem se dava conta, a gente percebe como a gente deve se responsabilizar. Então a gente se responsabiliza pelo outro, a gente se responsabiliza pelo próximo, a gente se responsabiliza pelas nossas ações ante a sociedade, ante ao meio ambiente, com os animais de estimação, com os amigos, com o nosso trabalho. A gente aprende que a gente precisa mais agradecer do que reclamar, constrói novos valores dentro de nós. E a doutrina espírita, ela vem nos orientar de que toda ação no bem tem o concurso dos benfeitores espirituais. Então, de todo esforço nosso empregado para vencer essas nossas condutas ainda tão materializadas, né, frutos ainda da nossa imperfeição moral, que todos esses esforços a gente vai poder contar com os benfeitores espirituais a nos assistir, a nos amparar, a cuidar, a zelar por nós, porque esse é o sentido verdadeiro da vida física. A gente reencarna para progredir, a gente reencarna para avançar. Então, em momento algum, a gente vai ouvir dizer aqui que a gente não vai encontrar dificuldades. Olha lá o que estava no início da lição de Prolegômenos, né? Que os espíritos falam ali para Kardec, persevera, né? Não vai ser fácil, você vai encontrar opositores, você vai encontrar dificuldades, mas a recompensa virá pelo todo o bem que você proporcionará com esse trabalho. Então, para a gente é a mesma coisa que os espíritos estão dizendo. Ninguém está dizendo que a vida física, quando a gente reencarna, que a vida é de beleza, porque não é, gente. Mesmo aqueles que às vezes o pensamento é equivocado fala assim, tem uma fortuna, milionário e tal, tá feliz. Não tá, gente. Não tá, porque nós não somos corpo. Nós somos espírito. Corpo é um empréstimo, é temporário. Quantos corpos a gente já teve? Quantas cores de pele a gente já teve? Quantas encarnações? Quantos corpos de menino, de menina nós demos vida?
Olha quanta coisa passageira, quantos cabelos a gente teve de formatos, de cores diferentes, quanto a gente já viveu, que casas ocupamos, de que carros nós nos servimos, né? Já andamos de charrete, já andamos a cavalo, já andamos a pé. Olha, e tudo isso passa. Mas aquilo que é verdadeiro, o conhecimento, o entendimento, a moralidade, isso nos acompanha sempre. Se a gente pudesse hoje voltar no tempo e olhar as nossas encarnações, nós iríamos nos reconhecer no outro corpo, sem que a espiritualidade nos dissesse. A gente poderia olhar um movimento ali de espíritos, né, num dado momento da nossa trajetória, e a gente olhar e falar assim, aquela ali sou eu, aquela ali fui eu. E nós nos reconheceríamos pelo jeito de pensar, pelo jeito de falar, pelas atitudes. Porque o que nós somos hoje, o que a gente exterioriza hoje, vem nessa construção de muitas encarnações. E isso ninguém tira de nós. Então nós vamos perceber que hoje, atitudes que nós temos hoje, a gente já alimenta elas de outrora. Pensamentos que nós hoje guardamos aqui no nosso íntimo já faziam parte desse arquivo nosso do passado, de muitas outras datas. Então a gente vai percebendo isso. Olha que lindo isso. Um corpo, casa, carro, fica tudo por aí. Tudo por aí. No dia que a gente morrer, não vamos botar isso tudo dentro do nosso caixão, não. E a gente não vai levar nada disso pra lá. Nada. Nada disso. Mesmo que conseguisse colocar tudo dentro do caixão, junto com o nosso corpo. Nada, tudo ia ficar por aí. Então é nesse sentido. E a Joana está falando então. Então você pensa que é isso, e ao mesmo tempo existe um outro caminho que você olha e você fala assim, mas olha lá, fulano fez essa escolha de profissão, olha lá, olha o carrão que ele anda, olha lá, tudo que ele vive, olha o tipo de roupa que tem, olha isso, olha aquilo, não é? E não vai assim, não vai assim. E aí Joana tá falando assim, não, mas aí o teu pensamento tá equivocado, porque você pode estar achando que aquilo que ele tá vivendo é para você realmente modelo de felicidade, e é modelo de queda. Porque nenhum de nós que se distancia do verdadeiro sentido do processo reencarnatório vai encontrar ao termo disso felicidade. Não vai, gente, não vai. Não vai. Se fosse assim, a gente não teria todos esses artistas, todos esses cheios de dinheiro, moram nas melhores casas, melhores carros, vivem as melhores férias. A gente não encontraria eles tomando remédios antidepressivos, pensando em suicídio, né? Tem alguma coisa isso aí, não tem? Ah, tem. Para pensar. Será que esse mundo de felicidade total existe, gente? A gente tem que pensar nisso. Então, Joana está colocando isso aqui para nós, olha. Ela diz que a gente se engana. Ela coloca bem, ó. As outras vias que se afiguram formosas, olha o que ela está falando dessas vidas todas aí. E os que por ali avançam demonstram elegância. Isso não suscita aos olhos, né? Você pega ali, vê aquela artista e fala, nossa, que mulher linda, olha o cabelo daquela mulher, olha aquilo. Né? A gente não costuma dizer assim, não existe gente feia, não, existe gente sem dinheiro. Não é assim que a gente fala? Olha o pensamento humano, né? Como vai. A gente poderia dizer realmente que não existe gente feia, né? Porque todo mundo tem sua beleza. A beleza física, ela tem a marca dos nossos pais, ela tem a marca dos nossos avós, né? Então você pega, por exemplo, lá uma família de italianos, né? Como é que você vai querer ter narizinho pequeno? Olha isso, mas e a marca dessa pessoa? Você pega lá o pessoal que nasce na Alemanha, a maioria deles tem os cabelinhos claros, né? Os olhinhos claros, azuis.
né? Olha como que isso é marca do povo, da nacionalidade. Você pega os descendentes dos indígenas, olha, né, a característica do rosto, da cor da pele, do cabelo. Então você fala assim, mas não, existe um padrão de beleza, todo mundo tem que ser assim, assim, assim. Se não for isso, não tá tão bonito. Mas não é assim, não. A gente tem que se reconhecer naqueles que nos deram a vida. O nosso pai, a nossa mãe, que merece o nosso respeito. Né? A nossa mãe que nos carregou 9 meses, né? Que nos deu a chance de retornar. E a gente tem que se reconhecer, perceber, fulano parece tanto com a tia, com o tio, né? Isso é nosso, e isso é belo, gente, isso é muito bonito. Porque tem um porquê da gente ter nascido naquela família, não é? Então, a gente precisa entender. E aí Joana vem falando isso, né? Porque às vezes suscita tanto essa coisa que está guardada lá, né? Da satisfação pessoal que a gente quer. Então a gente acha tudo muito bonito, tudo muito belo, enfim. A ponto tal de algumas pessoas chegarem mesmo à loucura, né? Serem seguidores assíduos de determinados artistas. Enfim, muitos até se submetem a cirurgias e tudo para se parecer com aquela pessoa. É muito doentio, né? Uma coisa muito séria isso, né? Dentro do psiquismo e tal. A gente às vezes pode não estar num nível desse, mas a gente pode estar se deixando envolver por esses interesses, né? Aí ela fala assim, não te enganes, porém, né? Essa coisa assim da vida formosa, elegante, ela, não te enganes, porém. A ferida, né, infeccionada, que todos enxergam, é a irmã menor do câncer ignorado, a adentrar-se pelo organismo em metástase irreversível. O festival desse prazer todo termina invariavelmente em prólogo de desgraça. Olha isso. Esse festival todo de busca, de vida, de prazer, de alegria e tal, isso tudo termina no início da desgraça. A direção por onde seguem os fáceis conduz à praça sem nome de um remorso tardio. Olha isso, né? Porque é interessante a gente falar do remorso tardio. Irmã Cidufo fala isso no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Joana fala desse remorso, Irmã Cidufo fala do remorso tardio. E é interessante a gente pensar por que remorso tardio, né? Porque é claro que o remorso prenuncia o desejo de melhora e de retomar uma nova vida. Mas o tardio é porque aquele cenário onde a gente renasceu e a gente foi convidado a laborar no bem, a trabalhar em prol do crescimento nosso e dos outros, esse não existe mais, porque a morte vem, a morte do corpo físico vem, nos tira daquele cenário. Tudo bem, eu vou voltar aqui para uma outra etapa, mas eu não sei em que condições eu vou renascer, se eu vou estar tão próxima daqueles a quem eu tinha que servir, quanto tempo da minha vida imortal isso se perdeu, não é? Então é complicado isso, esse carinho dessa mensagem a nos advertir. Então Joana fala isso, né? Que todos os indivíduos que reencarnaram na Terra com missões, e ela vai citar aqui alguns da área da ciência, da área das artes, da música, da filosofia, da poesia, né? Ela vai citar todos esses, e ela vai citar alguns desses, e ela vai dizer aqui que eles tinham lá suas dificuldades, né? Às vezes uma cegueira, às vezes uma atrofia, mas em momento algum eles perderam o foco naquilo que eles acreditavam. Então eles insistiram
em continuar suas pesquisas, em continuar suas tarefas de estudo, de trabalho, de divulgação, mesmo com todas as limitações enfrentadas. E a riqueza disso, você pega o trabalho dos apóstolos, também você percebe isso, né? Da certeza, da convicção do amor a Jesus que levava-os a experimentar dores inúmeras, a ponto de morrerem comidos pelos leões, em nome dessa devoção, dessa fé e dessa certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Então, Joana está dizendo assim, olha, procura seguir a diretriz espírita. Se você é espírita, ela está falando para nós aqui, essa mensagem de hoje traz para a gente essa ideia. Se você é espírita, siga a diretriz espírita. Porque é como se ela estivesse dizendo para a gente assim, não basta apenas se dizer. Tem que ter um esforço em fazer. Está lá a pergunta dos espíritos, né? Que Kardec fez aos espíritos, como se reconhece o verdadeiro espírita? Aquele que emprega os seus esforços para vencer suas más inclinações, é assim que se reconhece. Então, Joana está dizendo para a gente aqui, a vida é complicada, a vida é difícil, a vida exige mais, mas segue essa diretriz, porque essa é a diretriz que vai dar bom senso, razão, lógica, discernimento, ao mesmo tempo nos transformar para o bem. Então ela fala aqui, prossegue na direção espírita, há pranto em volta de ti e choras também. Enxuga, no entanto, as lágrimas alheias, porque as próprias lágrimas usando o conhecimento espírita. Olha que lindo isso aqui, gente. Prossegue na direção espírita, vou repetir. Há pranto em volta de ti e choras também. A vida é difícil para todo mundo, para a gente também. Enxuga, no entanto, as lágrimas alheias. Consola o outro. Ampara o outro, porque esse precisa também do teu amparo. E as próprias lágrimas. Segue também tuas lágrimas. Usando o conhecimento espírita. De que a dor tem um momento certo de acabar, né, que toda dor traz consigo uma marca para a nossa libertação espiritual, que essa vida é temporária, que as lutas que travamos hoje é as lutas da nossa liberdade, do nosso crescimento. Para aqueles que perderam seus entes queridos, diz que a morte não existe, que a vida continua. É isso que ela está colocando para nós aqui, ó. Olha o que ela diz, a lição espírita ensina o porquê da aflição e o como sofrê-la, oferecendo a luz do discernimento para agires com acerto e seguires na determinação de avançar. Então é na doutrina espírita que a gente vai mostrar o porquê das coisas, gente. As respostas estão ali. Quanto mais a gente sabe, mais a gente pode servir. Olha o que ela continua aqui, ó. Na diretriz espírita, aprendes que o egoísmo e o orgulho, a sensualidade das paixões, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, dessa vida primitiva ainda, né, das raízes nossas, do primitivismo, né, prendendo-nos à matéria. São coisas do universo primitivo, animalesco, né, que nos prende à vida material. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, se aproxima mais de Deus. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao mais fraco. Olha que lindo isso, né? Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos,
Nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade nos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos. Mas olha que lindo isso. Mas ensinam também os espíritos não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Meio de conseguir encontro homem nas diferentes existências que lhe permite avançar forçosamente aos seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Conforme definiu Allan Kardec, sabiamente no seu resumo da doutrina espírita. Avança, portanto, pautando a conduta na firmeza dos postulados abraçados. Ela está falando para a gente, tá? Que se diz espírita. Então, se a gente se diz espírita, eis a cartilha que devemos seguir. A cartilha do amor ensinada por Jesus, cujos conceitos da doutrina espírita tornam cada vez mais claros para nós, para a gente entender essa relação da gente com a gente mesmo, da gente com o próximo, da gente com o mundo, entender a que se destina a nossa vida, quem somos nós, da onde que a gente está vindo, o que já percorremos, o que nos espera. Olha que interessante isso. E ela fala, avança, portanto, pautando a conduta na firmeza dos postulados abraçados. E se o caminho parecer áspero, de difícil acesso, recorda Jesus na direção do bem inominado, sofrendo todas as ingentes manifestações da ignorância e da impiedade humana, sem desistir nem desanimar, para oferecer à posteridade o código de amor e justiça, incerto no Evangelho, como meio de harmonia perfeita para o espírito em evolução e que hoje reaparece, ao teu entendimento, na diretriz espírita por onde receia seguir. Abracemos doutrina espírita, já que é nossa escolha, façamos dela a nossa verdadeira diretriz. Que uma coisa é a gente, eu reafirmo mais uma vez, a gente se dizer espírita, outra coisa é você ser espírita. Não é perfeição que se espera de nós, mas espera de nós esforço em vencer nossas más inclinações, em ser para o outro todo o bem que a gente possa ser e servir, e ser assertivo, sabendo entender, porque senão muitos de nós, 20, 30, 40 anos de espiritismo, vamos chegar lá no plano espiritual, depois da morte do corpo físico, e não vamos nem saber onde que a gente está, nem o que é aquilo, nem nada. Um total desconhecimento. É preciso estudar, é preciso servir. A doutrina espírita, ela traz pra gente o esclarecimento, ela revive dentro de nós o amor, ensinado e vivido por Jesus, com bases na razão, no entendimento e na compreensão entre esses dois mundos, o físico e o material, e o espiritual, perdão. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós estaremos aqui com uma nova lição. Que vocês tenham muita paz, que vocês tenham uma semana de luz, de entendimento. E vamos fazer isso. Vamos estudar. Vamos começar pelo livro dos Espíritos de novo. Quem leu, lê tudo de novo, né? É sempre bom aprender, tá? Fiquem com Deus, queridos. Que Jesus os abençoe.